Bom dia, turminha, tudo bem? Então é segunda-feira. Eu só te peço, Senhor, que abençoe a nossa semana e nos fortaleça para vivermos cada dia dela, vencendo e agradecendo a Ti pelas conquistas que estão por vir. Bom dia, feliz semana. Vamos ao nosso calendário. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Então você vai lá no seu caderno, coloca o nome da escola, o nome da supervisora, seu nome e a data, para a gente iniciar as atividades, tá? Vamos lá em cima para a gente ver a página das atividades do livro de língua portuguesa e do livro de matemática. Então, vamos aqui, ó, de língua portuguesa, tá lá na página 161 e de matemática 116 e tem as atividades complementares também. Então, vamos lá. Atividade de língua portuguesa. Você entrevistou pessoas da comunidade onde vive? Leia agora um trecho de uma entrevista com Ziraldo, escritor de livros infantos juvenis e criador do personagem Menino Maluquinho. Estadinho. Qual foi o primeiro livro que você leu? É o Ziraldo, né? Li os contos infantis do Tesouro da Juventude, uma coleção fantástica de capa dura que as pessoas vendiam de porta em porta no Brasil inteiro. O sonho de minha mãe era arrumar dinheiro para conhecer todos os volumes. Tinha os contos infantis clássicos, Li Pinóquio, Patinho Feio. Depois larguei tudo, comecei a fazer minhas próprias escolhas e passei para o gibi. Então meus amigos de infância eram Batman, Capitão América. Isso estimulou muito minha vocação. Eu passava o dia desenhando histórias com os meus heróis. Eu tinha 11, 12 anos. Então vamos lá. Letra A. O que ajudou Ziraldo em sua vocação? Ler muito, desenhar muito ou brincar muito. Sublinhe na entrevista uma frase que indica algo que era habitual na vida do Ziraldo no passado e circule o verbo usado. Use outra cor de lápis ou caneta e sublinhe agora uma frase que indica algo que ocorreu em determinado momento do passado. Depois circule o verbo usado. 6. Registre a seguir 3 coisas que você faz habitualmente, fez ontem e com toda certeza fará nos próximos dias. As formas verbais empregadas nessas atividades indicam ações que de fato acontecem, aconteceram ou acontecerão. Dizemos que indica algo real, certo. O modo do verbo que expressa o fato, a ação, como algo real, certo, é chamado de modo indicativo, tá? Modo indicativo. É o modo do verbo que expressa um fato, a ação como algo real, certo? É chamado de modo indicativo. Então, agora nós vamos passar para a matemática. Triângulo. O que é mesmo um triângulo? Responde e desenhe 2 triângulos diferentes. Aqui tem um triângulo de sinalização de trânsito. 2. Observe esse triângulo. Ele pode ser representado por aí um triângulozinho ABC, que são as letras, né? Que estão aparecendo lá no triângulo, ó. A medida de comprimento dos lados dele são 4 centímetros. Ó, são 4 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros as medidas. Faça o mesmo com os triângulos abaixo, indica a representação e a medida de comprimento dos lados deles. Use a régua para medir. Então, você vai fazer aqui na letra A até a letra F, você vai colocar o triângulozinho, aqui na letra A você vai pôr M, N, O, né? Triângulo MNO. E você vai fazer medida com a régua para colocar as medidas deles. Na letra C, a mesma coisa, até a letra F. Você vai representar e vai colocar as medidas. 3. Considere os 7 triângulos da atividade anterior e registre.
os triângulos que têm os 3 lados com medidas de comprimentos diferentes. B. Os que têm os 3 lados com medidas de comprimentos iguais. C. Os que têm apenas 2 lados com medidas de comprimentos iguais. Aí você vai registrar aí. Agora nós vamos para as atividades complementares de matemática. Observe os solos geométricos e numere de acordo com suas respectivas planificações. Então, nós temos o 1 até o 4, ó. É um cilindro, um paralelepípedo, um cubo e uma pirâmide. Então, você vai ver qual que é a planificação que representa o número 1, você vai lá e coloca o 1, tá? A2, o 2, A3 e A4. 2. Faça um X no sólido geométrico que mais se parece com sua forma desmontada. Então, aí tem a forma desmontada na letra A. Você vai fazer um X lá na figura, lá no sólido geométrico, mais que se parece com sua forma desmontada. Desmontada, gente, é a planificação, ele está desmontado. Na letra B, você vai lá, observa qualquer, você faz um X. Na C, na D e na E, tá? Faça um X marcando. Observe os polígonos abaixo, eles podem ser nomeados conforme a quantidade de lados. Ó, triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, decágono, 10 lados, dodecágono, 12 lados. Letra A. Desenhe no seu caderno um octógono e um hexágono, tá? Você vai desenhar. Na letra B, que nome recebe um polígono com 12 lados? 4. Observe os triângulos abaixo e faça um X no que tem um ângulo reto e circule o que tem um ângulo obtuso, tá? Qual que tem um ângulo reto? Você vai fazer um X e você vai circular o que tem um ângulo obtuso. Efetue com muita atenção as operações abaixo. Ó, tem 4 operações para você fazer. Uma de multiplicar, uma de dividir, uma de subtrair, uma de adicionar. Agora vamos para as atividades complementares de língua portuguesa. Atenção! Conjugação verbal é a flexão de um verbo em todos os seus modos, tempos, pessoas, números e vozes. Existem 3 conjugações principais. Então, a primeira conjugação para os verbos terminados em ar, cantar, falar, tá? Segunda conjugação para verbos terminados em er, vender, correr. E terceira conjugação para os verbos terminarem em ir. Os verbos que terminam em ir é a terceira conjugação. Sorrir, tá? Então, aqui, ó, escolha um verbo da primeira conjugação e escreva uma frase no presente. B, escolha um verbo da segunda conjugação e escreva uma frase no futuro. E escolha um verbo da terceira conjugação e escreva uma frase no passado, tá? Número 2, circule os verbos das frases e escreva o tempo verbal. Ana gosta de doces. B, André andou de bicicleta na pracinha. C, Lara irá ao cinema hoje às 18 horas. Organize os verbos na tabela de acordo com a conjugação. Viu, gente? O que for da primeira conjugação termina com ar. Cantar, colar, esperar, tá? Todos com ar você vai colocar na primeira conjugação. Segunda conjugação termina com er. Viver, dizer, perder. E na terceira conjugação termina com ir, sorrir, abrir, tá? Então, você vai colocar encaixando aí. Passe os verbos para o futuro, ó. Brincando com os verbos. Então, você vai passar para o futuro. Tá no passado, você vai passar para o futuro. Eles caíram. Eles cairão, né? Vocês se reuniram. Vocês se reunirão.
O futuro termina com aotiu. Eles nasceram, eles bateram, eles voltaram, eles venceram, vocês andaram, eles choraram, eles gritaram, tá bom? Então você vai passar para o futuro. Complete as frases com os pronomes adequados, com os verbos. Andaram muito, iremos no parque, venceram a partida de futebol, gosto muito de chocolate. Você é muito importante para nós. Seja responsável, faça as atividades todos os dias, não deixe acumular e mande fotos para a dona Jane, viu? Aí que gracinha, ó. Bonitinho, né, o desenho. Então, até a próxima aula. Beijos e fiquem com Deus.